Quais opções de segurança perimetral você leva para suas instalações? Bom, estou aqui diante de dois sensores de barreira ativo, um de duplo feixe e um de único feixe, e eu tenho certeza que eles farão parte das suas instalações. Olha, eu criei um cenário aqui real, tá? Super legal aqui para que a gente possa fazer a instalação de passo a passo, como ligar as barreiras na central de alarme. E olha, vai ter muitas dicas aqui nesse vídeo, tá? Então inscreva-se no canal aqui, ó. Ative as notificações, deixa aquele like e sabe o que será muito bem-vindo aqui? Os teus comentários. Esses sensores são da Giga Security by Multilaser. Bom, falando do sensor de barreira ativo, o GS0108, vale ressaltar o seu alcance, né? Tem 15 metros em ambiente externo e de 20 metros para o ambiente interno, tá? Então, com um feixe único, todo o ajuste dele é feito através de LED, tá? O mesmo também tem a vedação do IP55, tá? Bom, pessoal, aqui uma forma bem simples e clara de ver como é que é a projeção dele na parte prática, né? Então, um único feixe e também de uso interno e externo, tá? Uma coisa bem interessante que tem aqui nesse sensor é exatamente a entrada de alimentação, que pode ir de 12 a 24 volts, sendo AC ou DC, tá? Muitos sabem que há uma dificuldade em relação à distância para fazer com que essa tensão chegue até o sensor. Então, essa flexibilidade que eu tenho de trabalhar de 12 até 24 volts me dá mais poder de alcance e com isso eu tenho uma melhor precisão no funcionamento desse sensor aqui, tá? Então, vamos abrir aqui para ver os sensores, né? Então tá aqui o kit, vem aqui, ó, a vedação, as buchas e parafusos aqui e também o manual. Bom, olhando aqui na parte do manual, é muito claro de entender como faz a instalação dos sensores, né? E até mesmo a parte da ligação aqui, ó. Eu tenho a parte da alimentação, tá? Do 12 volts ou até 24 volts. E aqui a parte do alarme, né? Onde tem um relé que eu posso trabalhar ele com normalmente fechado ou normalmente aberto, tá? E no outro, que é a parte do transmissor, eu tenho aqui só a parte da alimentação, tá? Então, manual muito claro, bem interessante, para que possa fazer exatamente passo a passo. Olhando aqui cada sensor, então já é perceptível, né? Um sensor muito compacto, mas com tudo que você precisa aqui para fazer a instalação dele. Então, esse aqui nitidamente já dá para perceber que ele é o transmissor, né? Porque ele só tem a parte de alimentação. Já o receptor, esse aqui, ó, eu tenho a parte de alimentação e também a parte do relé, né? Ou seja, o contato que vai fazer a abertura e fechamento ali. E aqui em cima eu tenho o normalmente fechado e o normalmente aberto, tá? Então, para o nosso primeiro teste aqui, iremos fazer ele com os contatos normalmente fechados, tá? E aqui os LEDs aqui em cima que vai informar tanto a alimentação como também a parte do alinhamento dos sensores, tá? Então, aqui nessa parte traseira é muito fácil identificar transmissor e receptor. Um transmite infravermelho e o outro recebe o infravermelho, tá? E agora com sensor de barreira ativo de 70 metros, ele que é de duplo feixe, também tem proteção UV, ou seja, essa lente aqui tem exatamente a proteção contra raios ultravioletas. Função tamper, como eu já tinha falado, muito importante. Vedação IP65 e tem algumas coisas muito particulares desse sensor aqui, tá? Que é a seleção de frequência de canal. A gente vai ver aqui várias opções de seleções de canal. Também um ajuste fino, né, mecânico, que é aquele que a gente faz o ajuste tanto na horizontal como na vertical. E um display de LED para o alinhamento. Esse daqui você vai gostar demais dessa parte aí. Então, vamos abrir aqui essa caixa aqui e ver os sensores. Bom, belo manual aqui com todas as instruções de como ligar, sobre cabeamento, aqui as ligações aqui. Também falando dos deep switches aqui, ó, as combinações, enfim, muito legal o manual. E aqui os sensores, tá? Deixa eu tirar aqui os dois aqui. E também nessa caixinha aqui deve ter os suportes, né? Então tá aqui, ó, bucha, parafuso e o suporte para fixar aqui no suporte de barreira, tá? Bom, vamos ver aqui os sensores. Olha que legal. Esse aqui é o receptor. Tensão aqui, ó, de 12 a 24 volts, dois feixes 70 metros.
E esse aqui certamente será o transmissor, tá? Tá um sensor muito bonito. Transmissor aqui de 12 a 24 volts, 2 feixes, 70 metros. Vamos abrir aqui o sensor para a gente ver o que tem dentro aqui, para vocês possam conhecer melhor cada um deles aqui. Bom, é perceptível aqui a parte da vedação do sensor, é exatamente a parte da proteção IP65, tá? Então aqui, esse daqui é o transmissor, tá? E pelo fato até de, quando abrir aqui o sensor, ele tá nessa posição, isso não tá errado, tá? Basicamente ele pode ter exatamente esse ajuste mecânico, né? Como fala ali na frente, né? Onde você também pode fazer ele tanto na horizontal como na vertical, ó. É só observar aqui nesse ponto aqui, você vê que eu estou folgando aqui o parafuso, ó, e ele vai aqui mudando de posição, tá? Então essa parte aqui do transmissor, o que é que vem aqui, tá? A alimentação, né? A parte da alimentação, tamper e também aqui a parte do acessório do aquecedor. Bom, deixa eu ver aqui, ó, isso é bem legal, essa possibilidade de você conseguir tirar aqui esses slots dos bornes, né? Isso facilita muito na hora de fazer a instalação. E aqui na lateral eu tenho 3 DIP switches, que o 1 e o 2 vai resolver a questão dos canais, tá? Ou seja, as frequências eu posso mudar. E aqui do lado o DIP switch número 3 é exatamente a parte do aquecedor, tá? Bom, então um sensor internamente muito bem acabado, né? Aqui as lentes aqui para fazer a emissão do infravermelho. Tá aqui essa parte do transmissor, tá? Agora vamos ver aqui o receptor, para que você possa entender também como é internamente. Muito semelhante aqui à estrutura do receptor, mas, claro, ele tem um maior destaque porque aqui é onde concentra toda a inteligência do equipamento, né? Então, aqui do lado agora eu tenho 5 DIP switches, aonde 1 e 2 representa a parte dos canais, o 3 é a parte do aquecedor e o DIP switch 4 e 5 é exatamente o tempo de interrupção, ou seja, o tempo de resposta que você vai ter quando passar na frente do sensor, tá? Olhando aqui nessa parte da frente aqui, ó, os LEDs, agora eu já tenho 2, né? Tanto o LED de alimentação, né, que vai mostrar quando o sensor estiver ligado, e aqui a parte do alarme, tá? E olha que legal aqui, esse LED aqui indicativo aqui, ó, do nível de sinal, tá? Então ele vai de 0,40 até 99, sendo 0 que precisa fazer o realinhamento e até o 99 que aí você tem o ótimo funcionamento desse sensor. Então, falando aqui dos bornes aqui, eu tenho a parte da alimentação que vai de 12 a 24 volts, sendo ele DC ou AC, e aqui eu também tenho a parte aonde eu vou interligar isso aqui na minha central de alarme, tá? Então eu tenho aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado e também o tamper, tá? O tamper tá aqui, ó. Essa chavezinha exatamente tá diretamente interligada aqui ao tamper, tá? E agora vamos para a parte de montagem do sensor GS0108 da Giga Security by Multilaser. Bom, sensores fixados já aqui, ó, também passado a fiação, agora é hora de fazer a ligação deles, tá? E para alimentá-los, irei utilizar aqui o positivo e negativo da central de alarme. Também já está separado aqui a fiação, esse aqui só está levando 12 volts para fazer a alimentação do transmissor, e esse aqui está levando os 12 volts também e a parte da zona, tá? E já está tudo conectado aqui na central de alarme. O que foi que eu fiz, né? Eu liguei o fio do teclado, né? Tá aqui para que a gente possa visualizar aqui a funcionalidade de todo o sistema e também fiz a ligação da zona 1, tá? Eu estou ligando diretamente na central aqui sem uso do resistor, mas há situações que você deverá utilizar o resistor de final de linha, como também resistores de identificação de zona. Então, para esse exemplo aqui, iremos utilizar a ligação simples mesmo para que você possa entender a real funcionalidade dos sensores, tá? Então, irei fazer agora as conexões aqui e vamos ver como é que funciona.
Uma coisa bem importante que você precisa entender é que o sensor GS0108 ele tem dupla funcionalidade, tá? No caso, para esse momento aqui eu vou estar explicando mais a parte do sistema de alarme, ou seja, quando passar alguém na frente, ele vai mandar essa informação para a central de alarme. Mas comumente ele é utilizado também como sensor de anti-esmagamento, muito utilizado ali próximo ao motor de portão, aonde ele manda o comando ali caso algum carro, por exemplo, passe aqui na frente. Ou seja, em vez de o portão chegar a bater ali no carro, o que é que vai acontecer? Nessa hora o sensor manda a informação para a placa do motor e automaticamente o portão abre novamente, evitando ali aquele possível acidente. Então essa função do anti-esmagamento é bem interessante. Então vamos agora à parte prática. Eu estou utilizando um cabo UTP para fazer a ligação dos sensores, tá? Como aqui eu irei ligar só o positivo e negativo, então eu vou deixar esses fios aqui, digamos que na reserva, né? Claro, eu estou simulando aqui como se você estivesse na prática fazendo a instalação, então o que é que eu tenho aqui? O fio laranja e o branco laranja para fazer aqui a parte do positivo e negativo, tá? Então, como o sensor ele tem pouco espaço, né? Porque ele é bem pequeno, o melhor é o acabamento que você vai dar a essa instalação aqui, tá? Então aqui fazendo a parte da ligação do fio positivo, tá? Utilizando aqui o cabo laranja. E esse branco laranja aqui eu vou fazer a ligação do negativo. Aqui ó, já alimentou o sensor. Aqui o LED Power já está ligado. Ah, Alexandre, eu não tenho que desligar a central de alarme para isso. Deixar só para ligar no final. Cara, vai depender muito da tua habilidade, tá? É 12 volts. Aqui não tem nenhum perigo de você estar fazendo a ligação com a central ligada. A observação que você deve ter é exatamente não dar curto no fio, tá? Então, tendo esse cuidado, pode fazer a ligação tranquilamente, tá? Então, já está ligado aqui essa parte do transmissor. Eu irei ligar agora a parte do receptor que está aqui do lado, tá? Para esse lado aqui eu vou estar utilizando o branco verde e o branco laranja, sendo o branco verde representando aqui a informação da zona e o branco laranja e o laranja irei fazer a alimentação do sensor, tá? Os demais aqui eu vou deixar aqui na reserva aqui também para um uso futuro. Agora é hora de fazer a ligação, tá, Alexandre? Eu começo por onde? Pela parte da alimentação ou pela zona? Olha, eu recomendo que você comece pela alimentação, porque aí só não corre o risco de você, digamos, bater aqui, dar um curto, né? E tudo bem, não vai dar choque, não vai sair fogo nem nada, mas é uma preocupação que você precisa ter, que é muito importante, tá? Então eu vou ligar aqui o positivo e depois o negativo. Eu sempre gosto de fazer essa curvazinha aqui, porque daí no borne vai ter mais aderência, tá? Ó, sempre deixa essa dica aqui, que assim que terminar, ó, puxar o fiozinho aqui para ver se ele não está folgado, tá? Isso é motivo de disparo indevido, se você não tiver esse cuidado em verificar. Já está aqui, ó, o LED Power já está aceso. E agora eu vou fazer aqui a ligação do fio da zona, hein? Bom, no final faça sempre o acabamento para que não fique um exagero de fio aqui e aí você não consiga fechar o sensor, tá? Bom, o sensor já totalmente interligado aqui à central de alarme, né? Se eu colocar aqui um obstáculo, por exemplo, aqui na frente do receptor, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui a zona 1 aqui já está aberta, ó. Vou tirar, fechou ali a zona, coloquei novamente e abriu, ó. E esse é o real funcionamento do sensor. Claro, a distância que você deve percorrer, né, para um ambiente interno é de até 20 metros. Quando eu for colocar no uso externo, aí vai até 15 metros. Visualizando já como é que é todo esse processo de funcionamento do sensor, eu irei mudar aqui a parte do funcionamento saindo do normalmente fechado para o normalmente aberto. Tá, normalmente fechado a gente já viu que aplica-se muito bem para um sistema de alarme, ou seja, não tem ninguém na frente, na hora que passar um obstáculo, ele vai abrir ali a zona, tá? Disparando o sistema de alarme. Se eu inverter, tirar aqui, ó, esse jumper, normalmente fechado e colocar no normalmente aberto, olha o que é que vai acontecer. Automaticamente a zona vai ficar aberta constantemente.
E se eu colocar um obstáculo na frente do sensor, o que é que ela vai fazer? Ela vai fechar, ou seja, ela vai funcionar de forma inversamente proporcional ao primeiro momento que a gente tinha feito com o relé na posição de normalmente fechado, tá? Como é que eu poderia simular um exemplo para isso aí, prático, né, para que você pudesse utilizar? Recentemente um amigo meu me ligou dizendo assim: Alexandre, eu queria uma solução que quando o carro chegasse na frente do portão, o portão se abrisse. Então eu falei, usa um sensor de barreira, pode ser um sensor simples como esse daqui, aonde quando o carro chegar na frente, ele manda o comando ali para um portão, né, para o motor do portão, e automaticamente ele abre. Então foi o que ele fez, ele utilizou exatamente nessa função do normalmente aberto. Então ficava o tempo inteiro como normalmente aberto, e quando o carro passava na frente ali daquele sensor, ele fechava o contato, né, ele fecha o contato, mandando um sinal ali para o motor. E com isso a cancela se abria e depois que o carro passava, 10 segundos depois ela fecha automaticamente. Então você viu muito bem essa aplicação desse sensor para essa situação aí, tá bom? Então esse aqui, o modelo 108, agora iremos fazer aqui a montagem do GS0109 para que a gente possa ver de fato essa barreira de duplo feixe que eu tenho certeza que fará parte das tuas instalações. A ideia de fixar aqui a barreira no suporte aqui é utilizando exatamente esse acessório que vem aqui, né? Porém, a perfuração aqui, ó, não encaixa aqui atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar esse acessório, vou utilizar o que já vem na barreira, tá? Ele é parafusado de dentro para fora, ou seja, eu tenho que de fato abrir o sensor para que eu possa fazer essa fixação aqui. Porém, é bem comum encontrar os suportes no mercado que tem várias espessuras, né? Nesse caso aqui, por pouco, mesmo que eu parafuse ele vai ficar folgado aqui, ó, não vai dar a fixação. Então, eu vou estar dando uma dica aqui, claro, uma coisa simples, mas que eu sei que vai funcionar perfeitamente. Eu vou estar utilizando aqui uma fita de alta fusão para estar, digamos, fazendo um pequeno suporte aqui atrás, e eu tenho certeza que a barreira vai ficar aqui muito bem fixa, tá? Então, o primeiro passo aqui, eu vou colocar aqui os parafusos por dentro. Eu estou prendendo ele aqui e do outro lado da mesma forma. Pronto, observe que mesmo que eu aperte aqui, ó, vai ficar folgado porque tem essa distância livre aqui. Então, antes de fazer esse aperto, eu vou colocar aqui a fita aqui de alta fusão. Nessa hora eu já devo posicionar o sensor mais ou menos onde eu quero que ele fique fixado. Então eu vou colocar aqui a fita de alta fusão aqui nessa parte aqui de trás, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui e apertar os parafusos na parte da frente, tá? Deixa eu virar aqui para que você possa entender. Bom, já fixado aqui, né, utilizando aqui a fita de alta fusão, né, para me dar mais pressão aqui e o sensor ficar muito fixo, né? Agora é hora da gente fazer a ligação desse sensor, tá? Dentro do saco dos acessórios, né, da bucha, parafuso e da abraçadeira, vem também essa borracha aqui para compor essa vedação, tá? O que é interessante você observar nesse ponto da vedação? Exatamente a questão dos insetos, né? Principalmente o grande vilão das barreiras, que são as formigas, tá? Então é muito interessante você ter cuidado nessa hora de fazer a vedação. Tá, Alexandre, eu não gosto de utilizar essa borracha que vem no sensor, tudo bem. Eu uso silicone para que não entre formiga dentro do sensor. Beleza. O mais importante é que você deixe essa vedação aqui completa, né, fechada, para que não entre insetos para dentro da barreira. Mas isso vai acontecer, Alexandre? Sim, vai acontecer. Por quê? O sensor ele trabalha numa temperatura onde deixa ele aquecido. E o que acontece é que dentro dessa estrutura vai fazer um grande, digamos assim, um grande ninho para alguns insetos. Então é bem interessante você ter esse cuidado na hora da vedação para que não venha danificar o teu sensor com alguns insetos dentro dele. Hora de fazer a ligação aqui, irei começar pelo transmissor, tá? Então a fiação já está passada aqui e tem uma dica, né? O sensor favorece isso aqui, ó. Você pode tirar aqui os bornes, tá? E para não correr o risco de dar nenhum curto, você pode deixar ele solto
e fazer a ligação do cabeamento. Então, vou separar aqui os demais fios, deixar apenas o positivo e negativo, representado aqui pelo laranja e o branco laranja. Tem uma coisa super interessante aqui nesse sensor, que ele não indica a polaridade, tá? Quem é o positivo e negativo. Tá, Alexandre, e aí, como é que eu faço? Cara, eu vou utilizar uma regra aqui de colocar o positivo aqui como primeiro, tá? Tá, e se eu colocar como segundo, Alexandre? Não vai ter problema, porque automaticamente ele vai entender qual é o positivo e o negativo, tá? Vou apertar aqui. E logo em seguida eu posso colocar aqui diretamente aqui no borne. E olha aí. Vamos fazer a ligação agora do receptor e depois a gente vai falando ponto a ponto aqui, como fazer os ajustes, enfim, vai rolar muita dica para que vocês possam conhecer melhor sobre esse sensor aqui, o GS0109 da Giga Security, tá? Bom, já feito aqui a passagem do cabo, né? E ligado aqui nos bornes, agora a hora de ligar aqui a barreira, ó. Olha aí que legal. A parte do receptor, você já consegue ver a diferença. Aqui já tem dois LEDs, né? Indicadores aqui. Também tem um display aqui do nível do sinal. E aqui nessa região é onde a gente tem os DIP switch para o ajuste de canal e também o tempo de resposta, né? Quando passar na frente algum obstáculo, ele tem um tempo de resposta adequado para aquela situação ali. Claro, eu estou aqui com um cenário de aproximadamente 1 metro de distância aqui entre os sensores, mas gostaria de deixar várias dicas aqui para você nesse momento aqui de como a gente fazer os ajustes, de como a gente conseguir os melhores resultados, tá? O primeiro é que eu estou utilizando um suporte aqui que tem 30 centímetros. Tá, Alexandre, qual a regra de utilização dos suportes? A primeira coisa que eu quero te dizer é que é recomendável você estar aproximadamente aqui, ó, entre 15 e 20 centímetros de altura, né, o sensor. Por que eu devo deixar essa altura? É exatamente para que pequenos animais ele não consiga passar na frente do sensor com facilidade. Tá, Alexandre, mas no muro onde eu vou colocar esse sensor aqui, eu percebi que tem bastante gato. Então imagine que nesse sentido aqui, né, que aqui seja parte do muro, né, seja de forma linear, o gato percorra por esse ambiente aqui. Então a dica que eu te dou é que você possa fazer essa inclinação para que o gato possa andar aqui por cima do muro de forma mais livre, né? E por que eu devo inclinar isso para a parte de fora? Porque é exatamente se a pessoa tentar pular de lá para cá, né? Ou seja, da parte de fora do muro para dentro, eu vou ter a detecção imediata do sensor. Totalmente diferente se eu colocasse ele para esse lado aqui, onde o gato pudesse andar nessa região, mas aí a pessoa poderia subir em cima do muro e depois pular por cima do sensor. Então é bem interessante e muito estratégico na hora que você for fazer um ajuste como esse aqui no sensor, tá? O suporte, obviamente, você tem que pensar na hora de fixar ele na estrutura para que você saiba exatamente para onde você quer fazer essa inclinação. Nesse caso aqui, eu estou simulando, né, que o muro estivesse nessa direção aqui. Então, aqui sim eu consigo encontrar essa flexibilidade aqui do suporte. Falando aqui do nível de sinal, que faz o alinhamento do sensor, né, ele vai me dar o melhor nível de sinal para que eu tenha o melhor alinhamento. E eu vou mostrar como é que a gente vai fazer tudo isso aí. Em alguns outros modelos de sensor, isso é feito através de um espelhamento. Tá, será que vai fazer falta essa parte do espelhamento aqui, já que esse modelo não tem? Cara, te garanto que não, porque você vai entender perfeitamente como é que isso funciona. Se você está em linha reta, sensor com sensor, a probabilidade de você não conseguir o melhor resultado é muito pequena. Então você vai observando o nível de sinal, olha, a partir do momento que eu vou mexendo aqui, ele vai conseguindo trazer essa melhor estabilização. Claro, eu estou aqui aproximadamente 1 metro de distância, eu estou com o nível inteiro aqui, mas é importante você conseguir entender que ele vai do ótimo, né, que é do 91 até o 99, até o nível para realinhar. Ele vai mostrando aqui, olha, de 0 a 40 precisa realinhar,
já do 71 ao 90 está um nível bom. Então, o que acontece? É bem interessante você saber esse nível de sinal, até que ponto você vai conseguir o melhor resultado. Outra dica que eu quero dar para você é exatamente, por ter dois feixes aqui, você precisa entender que o nível de sinal deve estar muito semelhante ou igual quando você tapa ali um dos feixes, tá? Fechando aqui completamente um feixe, observe que o nível de sinal permanece ainda em 99. Vou lá para baixo e mesmo assim ele não altera. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer aqui o ajuste mecânico aqui, ó, onde eu vou estar fazendo a inclinação aqui em torno de 10 graus. O que vai acontecer agora? Agora sim, observe que tem uma variação aqui, ó, no nível de sinal. Ó, o de baixo não teve, tá? Ele permaneceu aqui visualizando o transmissor, mas o de cima já tem uma variação. Então, é muito importante na hora de fazer esse ajuste você conseguir o melhor resultado. Ó, eu estou fazendo aqui o ajuste aqui na parte mecânica, aqui na parte baixa, ó, e eu estou tentando chegar aqui no 99 aqui no display aqui, ó. Opa, mais um pouquinho. Pronto, cheguei 99 em cima, 99 embaixo. Quando é que ele vai disparar? Quando de fato eu conseguir fechar os dois feixes, e aqui ó, eu já consigo visualizar no LED vermelho que ele já disparou. Então é bem interessante você observar na hora de fazer esse alinhamento, não só a posição do sensor, mas também esse ajuste fino que você pode fazer na angulação das lentes, tá? Tá, Alexandre, e se eu colocar o sensor aqui, ó, virar completamente as lentes, né? Obviamente eu teria que colocar o sensor em outra posição, né? Eu teria que fazer agora esse alinhamento aqui. Então, essa flexibilidade que o sensor dá é para que você possa ter exatamente várias possibilidades. Se por um acaso ele tivesse fechado dessa forma aqui, ó, virado dessa forma aqui, e a lente estivesse por cima do sensor, quem está de frente não imagina que ele está virado para cá. Então, pode ser uma estratégia ou simplesmente a forma melhor que você teve para poder fazer o posicionamento desse sensor, tá? Uma das grandes vantagens desse sensor é exatamente a proposta de você mudar a frequência, né? Ou seja, você tem aqui até 4 canais, onde você pode mudar aqui na chave do Deep Suite a frequência. Tá, qual seria o melhor exemplo disso aí? Imagina que você tem dois sensores, um instalado um em cima do outro, e aí há essa necessidade que você tenha exatamente essa mudança de canal. Por quê? Um poderá interferir no funcionamento do outro. Um exemplo bem prático disso, eu vou ligar aqui, ó, o número 1 e observe que ele vai perder a frequência e vai já disparar aqui a zona. Então, aqui eu já estou nessa simbologia aqui, né, o número 1 para baixo, eu vou estar o sensor na frequência do canal 2. Se eu colocar aqui, ó, os dois para baixo, eu vou estar aqui, ó, no canal número 4. Claro, não vai interferir o funcionamento aqui porque eu tenho apenas um sensor para demonstrar isso daí. Mas observe que para mim mudar esse canal aqui, eu também tenho que mudar lá no transmissor, tá? Então, ó, eu estou com um ligado aqui, zona aberta, eu vou mudar também o canal lá no transmissor e você vai ver que tudo vai voltar ao normal. Já aqui no transmissor, eu vou ligar aqui o DIP número 1 e automaticamente ela vai entrar na mesma frequência do receptor. Bom, falando agora do tempo de interrupção, a chave do Deep Suite aqui, ó, a chave 4 e 5, elas estão desligadas, tá? Então, nessa hora o tempo tá como 50 milissegundos. Para você entender como é que é esse tempo, olha mesmo, vou passar aqui a caixa aqui, ó, e já disparou lá, tá vendo? Aqui o LED vermelho aqui. Então, olha como é rápido. Então, é como se eu estivesse passando correndo na frente do sensor, ó, e ele vai disparando lá. Tá, e o que pode acontecer com esse tempo de interrupção muito pequeno? O sensor fica bem sensível. Então você tem que fazer exatamente essa precisão ali de quando você vai subindo em cima do muro, qual o tempo de resposta exato para que você possa deixar no sensor. Por exemplo, eu irei mudar aqui a chave aqui, irei colocar com 100 milissegundos, tá? Eu vou baixar aqui o 4, vou ligar ele aqui, e agora você observa que o tempo vai ter um retardo maior, tá? Ainda com 100 milissegundos, claro, é um tempo ainda muito rápido, né? Mas se eu for ao extremo, por exemplo, se eu baixar aqui para 700 milissegundos, você vai observar, ó, que o tempo de resposta agora é muito maior. Ou seja, a pessoa teria que passar bem devagarzinho, ó,
para que ele pudesse disparar ali, ó. Então, novamente aqui, ó, bem devagarzinho. Ó, ou seja, ele ficou menos sensível, certo? Se eu for colocar um meio termo aqui, subir a chave aqui, ó, desligar o 1, eu vou estar aqui nessa situação aqui do 300 milissegundos. Olha como vai ser a resposta agora do sensor. Estou um pouco rápido, mas também não tão rápido. Observe aí a funcionalidade dele aí, ó. Tá, então qual é a posição correta que eu devo deixar? Aí não tem jeito, você tem que fazer o teste prático para você entender qual será a melhor sensibilidade que você vai conseguir nos sensores, tá? Depois de todos os sensores ligados, né? Então estou com o transmissor e receptor aqui. Agora é hora de testar diretamente com a central de alarme, tá? Então zona fechada, ó, como está mostrando aqui, nenhuma zona aberta. Na verdade eu estou ligando aqui na zona 1 e agora é hora de fazer a ativação. Então vou armar aqui o sistema. Sistema armado, tá? Então estou no tempo de resposta, né, aqui, ou seja, eu deixei configurado em 50 milissegundos. E você vai ver aqui a precisão do sistema. Já disparou aqui diretamente na central de alarme. Deixa eu desativar aqui. E tá aí a funcionalidade do sensor, né? Então, essa integração das barreiras com a central de alarme vai fazer com que você consiga ter todo o teu perímetro protegido, tá? Então, quantas barreiras eu posso utilizar numa central de alarme? Vai depender do teu projeto, vai depender do que você vai ter de alimentação para ela, né? Isso é um ponto bem interessante que você precisa observar, que as barreiras têm seu consumo, automaticamente elas ficam instaladas geralmente em ambientes de grande distância, então você tem que dimensionar isso muito bem, tanto o cabeamento quanto a fonte de alimentação. Aqui no manual vem dando várias dicas de distância e de alimentação que você deve levar para as barreiras. Mas claro, tem aquela flexibilidade de trabalhar nas tensões de 12 até 24 volts, ou seja, com isso você injeta mais tensão, injeta mais corrente e você vai ter a funcionalidade desses equipamentos com muita precisão, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre os sensores de barreira ativo. E olha, inscreve-se aqui no canal, ativa as notificações e deixa os teus comentários. Valeu!